Vou revisar essa aula novamente, tá? Fiquem tranquilos. Essa aula aqui, ela muda um pouco a nossa perspectiva a respeito da carga, porque a gente não vai falar especificamente da carga. A gente vai estar conversando agora sobre o navio, ou seja, qual modelo eu vou adotar para que eu consiga otimizar o custo do transporte da minha carga. Então, vamos supor que eu tenho um grande volume de carga, então sai muito mais barato eu afretar o navio, entre aspas, eu alugar o navio. E existem algumas formas para que eu possa fazer isso, inclusive como eu vou indenizar aquele que está afretando. Eu gosto muito de dar exemplos parecidos com o do Uber, tá? Então, o que muda aqui? Então, não estamos mais falando no primeiro momento de carga propriamente dita. A gente está falando da relação do armador proprietário. Quem é o armador proprietário? É o armador que é dono do navio. Ele é responsável por armar o navio. O que é armar o navio? Colocar tripulação, abastecer, solicitar a compra de seguro, manutenção, salário dos trabalhadores e assim por diante. Ele faz toda a gestão do navio. Então ele é um armador proprietário. Mas em uma das modalidades, no chamado afretamento de casco nu, eu posso ter também uma outra figura de armador, que é chamado armador disponente. É aquele que dispõe do navio. O que é isso, professor? É quando eu vou junto a um armador proprietário e afreto o navio a casco nu. Para quê? Para que eu explore o navio, comercialmente falando. Eu vou procurar carga, eu vou contratar seguro, eu vou contratar tripulação. É como se fosse um Uber que eu vou buscar numa locadora, pago ali por mês, no caso do navio, uma diária, que pode ser convertida a cada 15 dias o seu pagamento ou a cada 30 dias, dependendo do contrato, pelo uso daquele carro, pelo uso daquele navio. Tá bom? Mas a gente vai afinar isso aí. E o modelo, né, de documento que vai regular essa troca, né, esse equilíbrio contratual, chama-se Charter Partner, ou carta partita, né? Então, o que é a Charter Partner aí? É o contrato formal entre o armador, o shipowner, e o afretador, o charter, para o uso do navio. O que ela vai definir? Termos e condições para o transporte de mercadorias ou operação da embarcação. Por que transporte de mercadoria? Pode ser que eu queira afretar a embarcação armada, pronta para operar, só para levar e trazer a minha carga. Eu afreto ela como um todo ou parcialmente, o que é mais difícil, tá? E aí o armador proprietário vai estar no comando. Então eu vou ter 3 modalidades de contrato. A casco nu, onde eu pego para explorar a embarcação. Eu vou ter por tempo, afretamento por tempo, aonde eu requisito a embarcação por um determinado tempo e essa embarcação vem preparada, vem armada, ou por viagem. A primeira e a segunda, a minha contrapartida vai se chamar wire, ou seja, é uma diária que eu vou estar pagando. Na terceira vai se chamar frete, onde eu vou, né, por viagem, eu vou afretar um determinado espaço e vou pagar por esse espaço. A importância: regulamenta as responsabilidades operacionais e financeiras e garante a previsibilidade jurídica, né, operacional para ambas as partes. Protege todo mundo aí, ok? As principais funções do Charter Partner é formalização dos termos de afretamento. Então, quem domina a Charter Partner, a carta partita, se aproveita muito mais dela em benefício próprio. Como, professor? Por quê? Porque se eu atrasar a operação, ou melhor, se eu usar mais do que o tempo combinado, eu vou pagar. Mas se eu entregar antes do tempo combinado, eu vou receber um bônus.
Então, quem dominar esse contrato leva um pouco de vantagem. E o que vai definir esses termos? O período do contrato, as rotas, os tipos de mercadoria, porto de embarque, porto de destino, quem vai abastecer o navio, quem vai abastecer os lubrificantes, quem vai ser o responsável, se a gente vai dividir ou uma das partes vai ser responsáveis. O que mais? Vai regular os direitos e as obrigações, custo de combustível, taxas portuárias, manutenção. Dependendo do contrato, eu posso dividir ou posso assumir estas responsabilidades. Salvo no casco nu, que quem afreta casco nu assume todas as responsabilidades. A redução dos riscos jurídicos, né? Eu vou ter cláusulas de atraso, cláusulas de força maior, cláusulas de arbitragem, tudo isso buscando prevenir litígios. Então, é a forma contratual de utilizar a embarcação normalmente como um todo. Então, quem é o armador? Ele é o proprietário da embarcação, responsável pela manutenção e conformidade legal do navio, fazer o registro, manter a bandeira de conveniência em dia, efetuar os pagamentos. O afretador é o charter, é quem contrata o navio para transporte de mercadorias. Ele pode ser um exportador, ele pode ser um importador ou mesmo um operador logístico. Desde que eu tenha os clientes para poder atender, eu posso eu mesmo afretar esse navio. O corretor é também conhecido como shipbroker. O que ele faz? Ele é como se fosse um corretor de imóveis. Ele é o intermediário. Então eu falo para ele, eu preciso de um navio, a carga que eu preciso transportar é tal, o espaço tal, ele já vai lá dentro do portfólio dele, ver os navios que ele consegue para você e as condições de cada navio. E você vai ver qual é o que vai atender melhor as suas condições, baseados, né, no valor e no afretamento. Lembrando, eu tenho Tradeliner, navio com rota pré-programada. Eu tenho os navios Trump, com rotas não programadas, ou seja, eles buscam atender uma determinada necessidade. E eu tenho o feeder, ou os navios de cabotagem que operam na costa. Basicamente, quando a gente fala de afretamento, a gente está falando de navios Trump. Porém, o transportador de container, ele pode afretar o navio para utilizar na frota dele, como a gente vai ver também. Ok? Qualquer dúvida, pergunta aí, tá, gente? Identificação das partes dentro da estrutura básica da charter part, detalhes da embarcação, descrição da carga e rota, termo de pagamento, responsabilidade das partes, ou seja, é um contrato. Eu vou definir dentro deste contrato, vale dizer que esses contratos são pré-estipulados, como nós já vimos lá na última aula, que eu mostrei o site da Binco para vocês. Existem contratos para cada tipo de carro. Eu posso utilizar esses contratos ou elaborar um. Esses são mais confiáveis. Eu tenho três grandes aí, a Nissei, em Nova York, eu tenho a Binco do Báltico e tenho mais uma europeia que atende essas necessidades. Então, a contratação de navio realizada diretamente com o armador, normalmente para o transporte de carga exclusiva, que não encontra em navios de linha regular. Então eu não tenho espaço suficiente, eu não tenho uma rota adequada, eu vou afretar um navio. O frete desejado vai se basear na rota e no tipo de carga e no volume que eu vou estar entregando. Portos de embarque e desembarque serão definidos pelo aquele que contrata. Busca-se no mercado as condições não oferecidas para determinada carga em navios de carreira, aqueles anunciados para pequenas, médias e grandes cargas, mas não totais. Atualmente, os navios operam mercadorias seguindo a imposição do load factor. Nós já falamos sobre isso. É o quê? O fator de utilização da embarcação. Quanto mais eu utilizar,
mais vale a pena eu estar pagando. Por quê? Eu vou pagar de qualquer forma diária, usando ou não usando, a partir do momento que eu efetuei a contratação. Tudo bem? Alguma pergunta, gente? Bom, então o afretamento e a pessoa do armador. Voltamos lá para aquela velha história que eu sempre conto para você. Dentro da história antiga, quem era o armador? Era o cara que construía o navio, ele era o comandante, ele contratava a tripulação, ele gerenciava, ele fazia tudo. Então todas as responsabilidades caíam sobre ele. Isso não mudou muito, porém, agora existe uma certa divisão de ações. Mas o armador proprietário, ele é o responsável, foi ele que pagou pela embarcação, ele é o dono. Ele pode utilizar a embarcação para ganhar dinheiro ou utilizar a embarcação para afretamento. A frota mais conhecida mundialmente de afretamento são os gregos, historicamente falando. O que eles fazem, prof? Eles constroem navios e botam na garagem lá para quem quiser alugar, para quem quiser fazer o afretamento deste navio. E ele vai ser responsável aí por gerenciar todos os terceiros dentro do navio: financeiro, técnico, operacional e comercial. Então, o armador ele vai ter duas figuras, como eu já falei no início da aula. Ele pode ser um armador proprietário na condição dele, e ele pode ou não explorar o navio, comercialmente falando, ou ele pode afretar o navio dentro das três modalidades que eu já comentei com vocês: a casco nu, por tempo ou por viagem. Quando e somente quando ele está afretado a casco nu, eu passo a ter a figura do armador disponente. O que é o armador disponente? É o que dispõe do navio comercialmente. Então eu tenho diversos clientes que eu já atendo há muito tempo. Eu vou lá, procuro um grego, por exemplo, e falo: eu quero afretar um navio para dry bulk, para carga seca. Beleza e tal. Fechamos o contrato. Normalmente o armador proprietário vai falar: ó, leva aí pelo menos o engenheiro de máquinas, o meu engenheiro de máquinas, que ele já conhece a motorização e tal. É o cara que vai ficar de olho e vai cuidar do motor e vai evitar problema para você. Beleza. Só isso. Seguros, tripulação, salários. A partir do momento que ele foi afretado a casco nu, todas as responsabilidades da exploração comercial do navio recairão sobre o armador disponente, que está dispondo do navio. Tanto, é um casco, só que é tudo, tanto positivas como negativas. Todos os custos, porém também todos os ganhos são exclusivamente dele. Okay? Isso tem que ficar bastante claro. Essa é a grande diferença, tá? Então, ele vai estar se baseado na questão das responsabilidades. O contrato de afretamento ele é previsto no nosso Código Comercial, que apesar de muito antigo, né, de 1950, ele se encontra lá no artigo 566, instrumento escrito que comprova o fretamento total ou parcial da embarcação. Cláusulas essenciais: descrição da carga, tempo, portos, fretes, laytime, demurge. Opa! Laytime, demurge? O que é isso aí, professor? Se eu uso mais do que devido o navio, eu pago demurge, eu pago multa. Se eu entrego o navio antes do tempo, eu recebo um dispatch, uma prontidão, que sempre é menor do que a demurge. Ok? E o laytime, o que é? O laytime é o tempo de permanência no navio no porto. Então, por exemplo, você afretou o navio, fez um contrato para ele te trazer uma determinada carga. Calculado dentro da operação de descarga em carga, mais ou menos, você fechou lá o prazo de laytime de, por exemplo, no contrato, você tem 4 dias para descarregar o navio. Se eu entrar no 5º dia, eu começo a pagar multa pré-estipulada no contrato.
se eu terminar em 3 dias, eu recebo um dispatch, um bônus. Por quê? Porque eu estou entregando o navio antes do tempo para o cliente. Ok? O afretamento na Lei 9.432, que dispõe sobre o ordenamento do transporte aquaviário, afretamento a casco nu, no artigo 2, no inciso 1, afretamento por tempo no 2 e por viagem no 3, e ele caracteriza a pessoa do armador brasileiro. Afretamento a casco nu, contrato em virtude do qual o afretador tem posse, uso e controle da embarcação por tempo determinado, incluindo o direito de designar o comandante e a tripulação. É como se eu fosse lá, pegasse um Uber na locadora para trabalhar. Então eu assumo todas as responsabilidades. Eu trabalhando ou não, eu vou ter que pagar a locadora. Mas quem vai botar gasolina sou eu, o motorista sou eu, tá? E alguns contratos vinculam a manutenção com a própria locadora ou o seguro obrigatório. Okay? No afretamento por tempo, contrato em virtude do qual o afretador recebe a embarcação armada e tripulada ou parte dela para operá-la por tempo determinado. Então, por tempo, ele vai trabalhar durante um tempo exclusivamente para quem a afretou. Um exemplo aí, prof, dá um exemplo aí. Então, eu fechei lá um contrato de 1 ano que a cada 15 dias eu tenho que levar uma carga no Reino Unido ou nos Estados Unidos, tá? E trazer matéria-prima para um outro. Ou seja, normalmente eu fecho um bate e volta. Então, a cada 15 dias, ele vai e volta durante 1 ano, ele fica à minha disposição. Por viagem, não. Ele vai deixar lá e ele vai fazer as viagens dele. Meu compromisso é só de ida, só de pagar para levar a minha carga. Mas eu vou explicar. Contrato em virtude do qual o fretador se obriga a colocar o todo ou parte de uma embarcação com tripulação à disposição do afretador para efetuar o transporte em uma ou mais viagens. E o armador nacional é aquele domiciliado no navio, né, que tem sob sua responsabilidade a embarcação para a sua exploração comercial. Então, liner versus tramp, só para a gente lembrar, né? Navios de linha regular, itinerários e horários e tarifas pré-estabelecidos, navios de container, cruzeiros, tramp ship, sem rota fixa sob demanda, né? Uso para granel, petróleo, graneleiros e líquidos. Tipos de charter partner: Voyager, charter partner ou fretamento por viagem, fretamento por tempo e fretamento barboater charter a casco nu. Aqueles 3 que eu contei para vocês no início da aula. Então vamos lá. Afretamento por viagem, o armador é responsável pelo combustível e operação do navio. Então, o armador proprietário ou o armador disponente? Depende. Normalmente é o proprietário. Pode ser o disponente? Pode. Quando? Quando ele alugou um navio a frete para te atender. Então ele passa a ser o disponente. Pegadinha, tá? O afretador paga um valor fixo pelo transporte da carga. Exemplo, transporte de soja do Brasil para a Europa. Afretamento por viagem. É por uma determinada viagem, pode ser por várias viagens, aí vai depender do modelo de contrato que eu vou estar fechando. Então, eu não tenho a responsabilidade de ter que pegar uma carga lá, para ele trazer de volta, levar para outro lugar. Eu não estou explorando o navio, eu estou contratando a viagem. Neste caso, no afretamento por viagem, eu vou pagar frete. Guardem isso. Timer charter, fretamento por tempo. O afretador assume custos variáveis, como combustível e taxas portuárias. O armador fornece o navio e a tripulação. Contratos sazonais para transporte de grãos. Por tempo. Então eu fecho um determinado tempo, combinando o retorno ou não, e aí vai depender do tipo de contrato. Se eu fechar por tempo 1 mês, e eu só levar, não trazer nada, eu vou estar pagando de qualquer forma e não vou estar aproveitando o low factor no máximo.
Então, normalmente, quando eu afreto por tempo, eu levo algo, trago algo, eu mantenho o navio o mais ocupado possível. Depois, Buyer Charter Partner, né, o casco nu, o afretador assume total controle do navio, incluindo tripulação e manutenção. Empresas de petróleo que alugam embarcações para operações offshore. Eu afreto um navio para explorar carga de granel líquido, sólido, ou seja, um petroleiro, faço um afretamento, ou de um navio de container para Maersk, para ela explorar, transportando container. Então, vejam bem, eu posso inclusive pegar navio, normalmente, né, pega-se navio zero, novo, fazer encomenda para o armador e afreta com ele. Eu gosto sempre de dar um exemplo, gente, da Vale. Então, a Vale, ela já teve os maiores mineropetroleiros do mundo. Então, o que ela fez? Ela foi na Coreia e construiu esses navios, beleza? Então, ela operava, ela era armadora proprietária. Só que o que ela descobriu? Pô, o meu core business, o meu negócio principal é minério, petróleo, é outra coisa. Eu não tenho que ficar cuidando de comandante, manutenção de navio e tal. O que ela fez? Ela devolveu o navio para os coreanos e afretou o navio por tempo. Então, os caras se preocupam com tudo e ela só paga aquele afretamento por tempo. Desde da equipe náutica e assim por diante. Ela não teve que se preocupar mais com isso. Tirou do core business dela. Okay? Esse é um exemplo. Então, detalhando a casco nu, figura do armador disponente, aluguel de navio sem tripulação ou operação, afretador assume a gestão total como se fosse o armador, ou seja, armador disponente. O AIRE é a retribuição diária do navio, seu pagamento é quinzenal ou mensal. Então, a casco nu, eu pago uma diária, que chama-se o AIRE, usando ou não usando o navio. Eu posso pedir off-wire a casco nu? Suspensão do pagamento? Não. Por quê? Porque quem é responsável pela manutenção? Sou eu. Quem é responsável pela tripulação? Sou eu. Se o navio deu problema, a culpa é minha. O armador proprietário não tem nada a ver com isso. Ele te entregou o navio pronto. Se você não fez as manutenções, já é. É o que não acontece nos outros casos. Por tempo, figura do armador proprietário, o armador disponente, aluguel do navio por período definido com tripulação, foco na utilização do serviço do navio, o AIRE também com retribuição diária, seu pagamento é quinzenal ou mensal. Por tempo, eu posso pedir off-wire? O que vocês acham? Sim ou não? Posso pedir a suspensão do pagamento? Eu estou afretando por tempo agora. Posso. Por que eu posso? Porque o navio está vindo com a tripulação, armado, com manutenção, tudo colocado. Se ele parou, deu problema e não está me atendendo, os dias que ele não me atender, eu suspendo o pagamento. Quando ele voltar a me atender, eu volto a pagar. Nesse caso, eu posso pedir off-wire. Por viagem, charter partner, né, voyage. Figura do armador proprietário ou armador disponente, transporte de uma carga específica por rota definida, frete acordado por viagem. O frete é a retribuição do uso do espaço do navio. Aqui, gente, é a mesma coisa, o container, ou seja, eu pego um porão para colocar uma determinada carga e eu vou pagar por essa carga. Acabou. E o cara tem que entregar a carga no destino combinado. São as 3 modalidades. As principais cláusulas que a gente vai ter nessas charter parties para atender esses contratos, né? Definição do tempo do contrato nos portos envolvidos, as taxas e o frete, as condições de pagamento, taxas de porto e custos adicionais, quem é que vai pagar, não vai pagar, né? Qual a modalidade vai ter frete, qual a modalidade vai ter wire, demurras de lay time, as penalizações por atrasos na operação e o tempo permitido para carga e descarga, força maior, regras para eventos inesperados, como desastres naturais, greves e guerras, cláusula de guerra, tem que tomar cuidado, tá? Para
cláusula de guerra, já comentamos sobre isso. Resolução de disputas, né? Aonde vai se resolver se caso a gente tiver problema. Estabelecimento da arbitragem e a jurisdição aplicável em casos de litígio. Deu problema, qual é a corte que vai cuidar disso ou qual é a Câmara Arbitral que vai cuidar disso? No meu país ou no seu país? Isso vai estar definido no contrato. Então vamos detalhar agora primeiro o Voyager Charter Party, que é o contrato por viagem, ok? O armador é responsável pelo combustível, tripulação e manutenção, custos operacionais do navio. O afretador, ele é responsável por pagar o frete, taxas portuárias do destino. Cláusulas mais comuns, valor acordado para o transporte, o frete, o lay time, o tempo permitido para carga e descarga, e a demurge, a penalidade por atraso de quanto vai ser por hora, por dia, e aí você vai definir isso no teu contrato. O timer charter, por tempo, vejam que muda um pouco as coisas. O armador disponibiliza o navio em condições operacionais e mantém a tripulação. O afretador, custos variáveis como combustível e taxas portuárias, planejamento da operação e rotas. Vejam, eu tenho o navio pronto, mas quem vai fazer todo o meu planejamento, como eu estou pegando ele por um determinado tempo, sou eu. Cláusulas como wire, pagamento pelo uso do navio, por dia, quinzenal ou por mês. Off-wire, suspensão do pagamento, caso o navio fique inoperante, ele quebre. E a manutenção é definição sobre responsabilidade por reparos, é de quem, normalmente, de quem você está afretando, do armador que está disponível do navio, disponente do navio. O charter party, né, o contrato assume total controle operacional do navio, ou seja, o armador entrega o navio ao afretador sem tripulação ou custos operacionais. Ou seja, está lá o navio novinho, eu vou te entregar, eu vou pedir apenas que você leve, normalmente é isso que acontece, o meu engenheiro de máquinas para cuidar do motor e para te ajudar no que for preciso. Tá? O afretador é responsável por combustível e manutenção, tripulação e gestão da embarcação, seguro marítimo e regulamentações. Ele é responsável por tudo. Okay? Cláusulas comuns: entrega e devolução do navio, o estado do navio no início e no final do contrato, manutenção e inspeções, do afretador assume total responsabilidade, e o seguro contra perdas e danos. É como se fosse dele, gente, ele assume todas as responsabilidades, porém, o que ele vender de trabalho também vai ficar exclusivamente para ele. Ah, e se ele pegar e bater com o navio num outro navio? A responsabilidade civil dele perante o outro navio e também responsabilidade perante a quem? Ao armador proprietário. Ele vai responder para os dois. O proprietário não tem nada a ver com isso, ele só vai receber para que arrume o navio que ele disponibilizou. O seguro vai cobrir, né? Então, quadro comparativo, aí um rápido quadro comparativo dos tipos. Controle do navio, armador pelo charter party. O timer charter é o afretador e o barboat é o afretador, casco nu, né? Custo do combustível, armador, no Voyager, no timer é afretador, no barboat, afretador. Responsabilidade operacional, no Voyager é o armador, no timer charter é compartilhada e no board é o afretador. Tripulação, no Voyager e no timer é o armador e o barboat é o afretador. Ideal para cargas pontuais, o Voyager, de viagem. Operações contínuas, o timer, e o barboat, longo prazo e autonomia. Eu vou pegar o navio para explorar o navio. Barboat é casco nu, né? O afretamento a casco nu. Eu coloquei também para ajudar vocês, dentro do contrato de transporte, o contrato de afretamento. Então, no contrato de transporte, o BL, transporte de pessoas ou mercadorias. No contrato de afretamento, a charter party, aluguel total ou parcial de um navio, para a gente poder entender o que a gente já viu, tá? A base legal é o Código Civil 730 seguintes, no caso do Brasil, Código Comercial 566 e práticas da Lex Marítima, é a Lei Internacional do Mar.
Instrumento típico, conhecimento de embarque, bill of load, contrato de afretamento, carta partida, charter parter, voyage, timer ou barboat. Natureza contratual, contrato de adesão, cláusulas padrão e unilaterais, contrato negociável, bilateral e personalizado. Não é todo ele que é personalizável, mas as partes principais são Professor, personalizáveis. uma pergunta. Quando está tendo guerra e o navio tem que mudar a rota dele, nos países que ele mudar a rota, ele tem que arcar com a despesa ou não? Um exemplo, fez eu passar por Hormuz, que está tendo essa loucura, eu mudo a rota, Vai gastar mais combustível, é a mesma coisa. tem que pagar tudo. Porque cada... Isso a gente vai aprender na aula sobre. Desculpa, pessoal. Na outra aula sobre. Que era uma dúvida que eu falei assim, pô, Os acidentes de navegação, tá? Aplicação comum, navios regulares, liner ship, navios Trump, graneleiros e petroleiros, partes envolvidas, transportador é o carrier, embarcador é o consignatário. No armador é o owner, o fretador e afretador. Na remuneração, frete por volume ou tonelada, no BL, frete global ou diário, wire ou frete para fazer a entrega. Controle operacional do transportador, no BL, pode ser o afretador, dependendo do tipo de afretamento. As responsabilidades, transporte responde pela carga da entrega da carga, depende do tipo de afretamento. E as possibilidades de subcontratação, mais comum e frequente, permitida conforme cláusulas específicas. É o alugar para o terceiro, ok? E tem que ter noção, quando eu falo de BL, de conhecimento de embarque e transporte marítimo, eu estou falando mais especificamente de cruzeiros e contêiner. Quando eu falo de afretamento, eu estou pensando em grandes volumes para que reduza custo para mim. Hoje nós já temos muita carga de granel indo em container, mas é mais caro, é bem mais caro quando comparado, não dá para comparar. Mas o futuro provavelmente é isso que ocorre. É que o problema é que normalmente cargas de grande volume, elas têm baixo valor agregado. Então, não compensa muitas vezes fazer esse envio. Depende da qualidade do produto, né? A exigência internacional também, né? Como a gente conversou, nós já temos países exigindo que a carga vá em container, por controle fitossanitário, para ter rastreamento em tempo real. Mesmo sendo mais caro, eles assumem a responsabilidade de pagar mais, mas ele tem digamos que ele tem uma proteção maior dessa carga. Só em relação ao aumentar, por exemplo, daí o navio ele fica, que é para aumentar pelo tempo que o navio está no curso, certo? Se ele passar do tempo de utilização. Isso, daí, por exemplo, deve ter um acordo entre o... Está no contrato, estipulado no contrato. Mas como é que estipulado? Porque se passar o time, às vezes pode ser culpa do terminal, certo? Daí mesmo assim eles pagam? De qualquer forma, o contrato é entre importador e exportador. Quem vai pagar é ele. Porém, ele vai ter direito de buscar a sua devida recuperação do dinheiro, sua devida indenização, né? Normalmente quem paga é o seguro, e o seguro mesmo vai brigar com outro seguro. Então, faz prova, gente, porque tanto o terminal como o transportador, todo mundo tem seguro. E aí vai se analisar, ver quem é que deu causa. Mas quem paga, gente, é sempre quem fez o contrato. E depois vai se discutir como é que eu vou... Aí, professor, uma outra pergunta pegando esse gancho do amigo. Um exemplo, a embarcação está carregando lá uma boa, tudo sem novidade. Vem uma embarcação de outro curso e bate no berço. E acaba atingindo lá. Vai pagar e o seguro da outra vai te indenizar. Que deu causa. Eu sempre vou buscar quem deu causa. Primeiro você tem que arcar. Primeiro você tem que arcar, depois você vai discutir. Até porque quem escolheu o terminal? Você. Quem contratou o navio? Você. Então, o meu negócio é contigo. Se eu tive um problema provocado por um terceiro, cabe eu correr atrás do terceiro depois, para pegar o meu justo dinheiro de volta. Acidente da ultracargo. Parou o porto, tomaram altos prejuízos. Levaram lá, quem pagou os prejuízos depois? A ultracargo. Milhões. Hã? Milhões. Milhões. Tá?
Aí, ó, o modelinho que eu fiz para vocês para guardar, ficar mais fácil, né? No contrato a casco nu, característica do fluxograma, uso comercial do navio, as partes, armador proprietário, afretador a casco nu, o objeto, uso comercial do navio, pode ser, a remuneração é o wire, que pode ser pago quinzenal ou mensal. Eu já mandei o PDF dessa aula, né? Aqui, eu tô vendo aqui, Já, né? Módulo 3, né? 3 e o 4. O afretamento por tempo, característica, uso comercial, serviço do navio. Armador e afretador por tempo são as partes. Objeto, uso comercial do serviço do navio. Pagamento é o wire, pode ser quinzenal ou mensal. Tudo aquilo que a gente falou resumidinho num fluxograma para vocês guardarem. Por viagem, Voyager Charter Part, serviço de transporte. Partes, fretador e transportador. Objeto, transporte de mercadorias. Condição de pagamento é o frete. Tá? E aí eu posso ter no liner, eu posso ter no livro, no filo ou no fios. O que é isso? Eu posso ter embarcação na carga geral, na carga compartilhada, no container, na definição do espaço que eu vou utilizar. Normalmente é o espaço do completo. Eu tenho um outro modelo de contrato, também bastante utilizado, que é o COA, né? Contrato de quantidade por tonelagem. O que é isso? Eu tenho uma tonelada X que eu vou estar colhendo 3 vezes ao ano. Safra, safrinha, veranito, vai. E eu tenho um cliente certo para poder fazer entrega, ou mesmo minério. Exemplo, 400 toneladas métricas por um período de 20 meses, em embarques de 20 toneladas métricas a cada 60 dias. Então, eu estou contratando para levar aquela determinada tonelagem. Eu fecho um contrato total, mas por embarque é tanto que vai estar indo. Isso faz... O que é diferente disso, gente? É que o cara que opera a embarcação por quantidade ou tonelagem, pode ser que eu use somente 2 porões do navio. E ele pode estar fazendo a mesma coisa com outros clientes nos outros porões do navio, por exemplo. É aquele navio compartilhado? Hã? É aquele navio Sim. compartilhado, nossa. Então, Voyager, transporte de commodities, normalmente soja, minério e petróleo, isso na prática, tá? Operações pontuais com demanda específica. O Time, empresas de transporte de containers, Maersk, MSC, operações sazonais e de médio porte. E o Barboat, indústria de petróleo e gás, plataformas offshore, e empresas que desejam operar frotas sem capital imobilizado. Eu não quero comprar um navio, eu vou ir à frota. Por exemplo, um Novok, ele tem diversos clientes, ele é um armador sem navio. Ele pode afretar um navio para atender os clientes dele, desde que ele tenha demanda. Por que tem que ter demanda? Porque ele tem que ter um volume ao tal que vá e volte sempre carregado. Senão, o wire dele não compensa. Eu continuo pagando, usando ou não usando. Então, o fator de utilização é algo muito importante que tem que ser observado. Riscos e benefícios para a parte. Para o armador, no Voyager Charter, o armador mantém um controle total. O risco, no Timer Charter Barboat, que é no casco nu, o armador pode perder a previsibilidade de custos. Por que ele perde? Porque eu estou sob o comando de quem afretou a embarcação. Para o afretador, benefício no Timer Charter e do Barboat, no casco nu, há mais flexibilidade operacional à disposição dele. O risco, no de por viagem, o afretador depende do armador para cumprir os prazos. Eu posso estimular multa se caso ele atrasar. Isso no contrato. Cláusulas de frete e pagamento na prática, que vai definir as condições, né? Aspectos importantes: valor e forma de pagamento, moeda de pagamento e ajustes cambiais, penalidades por atraso no pagamento. Isso tem que ser observado.
O exemplo de cláusula padrão: o afretador deverá pagar o frete em parcelas quinzenais em dólares americanos diretamente na conta do armador. Em caso de atraso, incidirá a multa de 2% ao mês. Por exemplo, uma cláusula simples. No lay time, tempo acordado para a carga e descarga da mercadoria, né, que é o tempo pré-definido. No demurrage, a penalidade pelo uso excessivo do tempo da carga e descarga. Quais os problemas mais comuns, gente? Falta de especificidade sobre quando o lay time começa a contar. Isso tem que ficar muito bem definido no contrato. É quando eu avisar, quando eu avistar a barra, é quando eu comunicar, quando a praticagem subir a bordo, ou quando ele estiver atracado e amarrado. Quem define isso? Vocês no contrato. Por quê? Quando aciona o tempo, a partir dali já começa a correr. Se tu se atrasar, o problema é teu. Então, isso é estipulado. Exemplo comum de cláusula controversa. O lay time começará após a chegada ao porto, independente de a embarcação estar pronta para a carga. É lógico que é pegadinha, vai ter que pagar se não estiver pronto. Em portos suíços precisos, como exemplo, é lógico, estou falando que o porto seja suíço, pode ser que isso seja positivo. Por que isso, prof? Porque quanto mais cláusulas propositivas ao afretador tiver, mais caro será o contrato. Garantir que a contagem inicie apenas quando o navio estiver pronto. Lembrando que eu tenho a livre prática, a gente vai falar disso aí, tá? Cláusula de força maior e direitos de rescisão. Protege as partes em caso de eventos imprevisíveis. Eu posso colocar uma cláusula de greve? Posso. Conflito armado? Posso. Catástrofe natural? Posso. Direitos de rescisão? Posso. Quando e como as partes podem cancelar o contrato sem penalidades? Veja o exemplo. Se eventos de força maior impedirem a execução do contrato por mais de 30 dias, uma guerra, por exemplo, qualquer uma das partes poderá rescindir sem penalidades. Você tem que pagar a outra. Por isso, gente, que tem que analisar todos os contratos que vocês fizerem. Encontrei a história da nossa aluna, que ela tem uma trade, ela trabalha numa trade de exportação de ovo para Ucrânia. Ela mandaram dois contêineres carregados de ovos, $70 mil, ok? No dia seguinte estourou a guerra. Chegou lá, no dia seguinte estourou a guerra. E ela começou a cobrar o cara, porque suspenderam as comunicações, não tinha como efetuar o pagamento. O cara falou, ó, estamos aqui, assim que normalizar eu mando, beleza. O cliente começou a cobrar, eu quero meu dinheiro, Entrou em contato novamente, o cara falou, não dá, tá tudo parado, eu não consigo te mandar o dinheiro, assim que der eu mando. Na terceira vez que ela ligou, cobrando o cara novamente, falou, ó, se você continuar me cobrando, eu vou acionar a cláusula de guerra do contrato e eu não vou te pagar mais nada. Ela nem sabia que tinha a cláusula de guerra. Ela não tinha conhecimento da Charterbar. Por quê? Porque ela alocava um espaço dentro do navio. Ela não era a afretadora no navio. Ela usava o espaço e não conhecia a Charterbar do navio. Por isso que eu tenho que conhecer com quem que eu estou negociando e quais são as diretivas do contrato, para que eu evite problema maior. Cuidado. Okay? Acabou. Normalizou o cara. Porque não há, gente, dentro do comércio internacional, não há interesse de eu passar a perna no outro. Pelo contrário, eu quero negociar com você por muitos anos. Consolidar. O brasileiro tem essa mania de fecha um CNPJ, abre outro, fecha um CNPJ. Lá não, o negócio é muito sério. Não, pô, se está me servindo bem, teu produto é bom, o preço é bom, eu quero manter. Porque é muito complicado ficar mudando de fornecedor toda hora, gente. É chato, mudam as partes, diminui a flexibilidade. Não,
não. O cara normalizou, ele efetuou o pagamento, tranquilo, acho que deu até um bônus para a negociação. E era ovo. Vai ser uma pancada, porque o valor devia ser alto. 50 mil dólares. Bom, cláusulas de arbitragem e jurisdição, como eu havia dito, são aquelas cláusulas que eu vou definir se vai ser no meu país ou no seu que a gente vai arbitrar a nossa disputa. Eu não concordo com uma cobrança sua, você não concorda com devolução minha, e aí teve alguma avença, essas cláusulas vão determinar se vai ser na minha legislação ou na sua. O exemplo, todas as disputas decorrentes do contrato serão resolvidas por arbitragem na London Maritime Arbitration Association. Pronto, vai ser a Câmara de Londres que vai. Normalmente se busca um país neutro para fazer essas incisões contratuais. Estratégias para evitar disputas contratuais, usar contratos padronizados como os da BINCO, que eu mostrei no site para vocês, a gente vai dar uma olhadinha nisso na próxima aula. Especificar claramente todas as condições de lay time, pagamento e força maior. Prever métodos alternativos de solução de disputa, como mediação e arbitragem. Revisar contratos com advogados marítimos especializados. Depois que você está há muito tempo, você já pega a mão, porque os contratos são pré-determinados. Mas, em algumas vezes, eu preciso de um refinamento. Os modelos BINCO e os padrões internacionais que vão fornecer. Então, eu tenho o GENCO, usado para contratos de Voyager Charter, o NIP, né, que é o padrão do Time Charter, e o Barecon, que é o de casco nu. Então, somente alguns modelos de contratos da BINCO. Tem um monte de contrato que a gente vai ver depois lá. Eu tenho contrato para granel sólido, para granel líquido, para petróleo. Tem Tudo vai depender da empresa que você trabalhar. Tudo vai depender da negociação que você fizer com o armador. Você pode solicitar um modelo de contrato e não concordar. Ele falou, não, eu só trabalho com esse tipo de contrato. Aí, se não te interessar, você vai buscar outro, que mais se adeque às suas necessidades. Análise prática, né? Situação, uma fretadora atrasou a descarga do navio por 7 dias. O contrato previa 10 mil por dia de demurge. O afretador alegou que o atraso ocorreu devido à greve portuária e se recusou a pagar. Decisão da arbitragem, como a cláusula de demurge não previa exclusões, o afretador foi obrigado a pagar 70 mil. Se ele tivesse uma cláusula de greve, ele não precisaria pagar. Não tinha. Lição aprendida, incluir exceções claras em cláusulas de lay time e demurge. Em caso de greve. Exemplo, você está trazendo um granel, um enxofre. Ele não pode ser operado na chuva, por exemplo. O sal, alguma coisa que não pode ser operado na chuva. Se você não fizer a previsão de que o tempo do lay time para quando começa a chover, que eu tenho que fechar o fretete para a operação, o tempo continua correndo. O problema foi teu, que não previu. Se estourar lá no final, você vai ter que indenizar o cara com o Professor, isso aí fez lembrar no terminal, acho que o Danilo vai lembrar. Muitas vezes eles ficavam vendo sempre a previsão do tempo para fazer essa comparação por causa do tempo de descarga, né? Isso. Porque aumenta o custo quando você põe cláusula de parada obrigatória. Aumenta muito. É porque a açúcar não é absurdo, então sempre quando chove Dá, tem tem que fechar. parar a operação. E eu podia ter um armazém coberto. Mas isso aí, Queriam fazer projeto do Ecoload lá, do Ecoload que ia fazer, eles iam criar um sistema. Então, as meninas fizeram para desenvolvimento marítimo sustentável, elas trouxeram um projeto da ADM de 1997 e já previa fazer uma cobertura e não foi para frente. Então, na época que era rumo, eles estavam querendo elevar para fazer uma estrutura nas embarcações lá. Para embarcar. Tem vários modelos, tem galpão, Mas cobertura o alto móvel. é absurdo, aí eles acabam. Não, mas é absorvido, que nem a ADM no levantamento das meninas, nos últimos anos ela estava ficando 185 a 190 dias sem operação por causa de chuva. Vocês têm noção do prejuízo? Isso se paga em 2, 3 anos, está pago o negócio desse. Outro estudo de caso, problemas com o charter party. Disputas sobre demurrage em Voyager Charter Party. O exportador atrasou a descarga de um navio graneleiro. O armador cobrou 50 mil
dólares in demurrage. O contrato não detalhava claramente as penalidades. Cláusulas bem definidas evitam disputas. Problema com manutenção em afretamento por tempo. O navio apresentou defeitos mecânicos. O afretador alegou que o armador era responsável. Falta de clareza na cláusula de manutenção causou disputa. Conclusão: a definição de responsabilidade deve ser precisa. Por mais que seja no padrão que o contrato por tempo é de responsabilidade do armador, se não tiver precisamente, eu posso falar, não, a gente não falou nada, então vamos rachar. Tudo no papel, gente, e tem que ser lido. Tudo tem que ser lido. O papel do shipbroker, que eu contei para vocês, né? É o intermediário das negociações, busca os melhores contratos para os armadores e afretadores, negocia termos contratuais e fretes, ajuda na resolução de disputa entre as partes. Gente, é como se fosse um corretor. Ele tem toda a responsabilidade de levantar a documentação do navio, ver os contratos que os navios utilizam, ver qual é o mais adequado para o cliente, ele ganha uma fortuna, né? O shipbroker negocia um contrato entre um exportador de grãos no Brasil e um armador europeu, por exemplo. Se vocês procurarem empresas de shipbroking, elas são lá de 1800 e bolinhas, gente, passa de pai para filho, é um negócio gigantesco, milionário, inclusive. Né? Olha lá. Operam como intermediários na negociação entre afretador e fretadores, tem função importante no mercado, pois é através dele que os outros players obtêm as próprias informações de mercado. Normalmente remunerados com uma comissão de 1,25% do valor do contrato. Pode ser corretor de navio ou mesmo de carga. Ele pode fazer o trabalho da carga ou como do navio dentro da aproximação. Então, imagina, uma fortuna. E eles, cada um tem os seus portfólios. Ah, tem um monte. No Rio de Janeiro tem. Aqui em Santos não temos shipbroker. Normalmente são sediados em lugares históricos, né, que se desenvolveu no marítimo. Eu acho que não tem, tenho certeza agora. Mas no Rio eu tenho certeza que tem. Mas os grandes shipbrokers estão no Reino Unido. A maior parte deles, 1800. Depois a gente dá uma olhada aí no Google, dá uma bugada. Tudo bem? Disputa contratual, o exportador de café contratou um afretamento por viagem para envio de carne à Europa. O contrato não especificava quem deveria pagar as taxas portuárias adicionais. O armador cobrou custos extras e o afretador recusou-se a pagar. A carga ficou retida no porto por 10 dias, houve perda de mercadorias e prejuízos financeiros. A disputa precisou ser resolvida por arbitragem. Tem que estar no contrato. Se não está no contrato, você se lasca. Os caras não perdem, gente. Eles não perdem, ok? Disputa contratual, cancelamento de um contrato por viagem. Um exportador de soja contratou um navio, mas a carga atrasou. O armador cancelou o contrato e multou em $500 mil. Lição: contratos devem prever atrasos e penalidades. Problema em um chateamento por tempo. Um navio contratado para 12 meses apresentou falhas mecânicas. O afretador teve prejuízo, pois não pôde utilizar o navio. Cláusulas sobre manutenção e compensação são fundamentais. Ou seja, eu posso incluir uma cláusula de suspensão do AIRE, eu não vou pagar, mas eu estou tomando prejuízo porque eu não estou entregando. E ele tem que também ter uma multa. Tem que estar previsto no contrato. Isso vai fazer com que ele fique atento com as questões de manutenção da embarcação, por exemplo. A base legal no Brasil, Código Civil, artigo 730 ao 756, Código Comercial de 1850, artigo 566, Ordenação do Transporte Aquaviário, a Lei 9.432 de 97, aplica-se subsidiariamente a 10.406 de 2002, práticas internacionais da Lex Marítima, ou seja, as convenções internacionais aplicáveis ao comércio internacional de mercadorias. De vez em quando dá uns bodes no Brasil de não respeitar muito, querer levar para o Código de Defesa do Consumidor, os caras misturam um pouco as coisas. E nós somos às vezes mal vistos por isso lá fora, ok? Reflexões finais e perguntas para estudo. Qual a importância de conhecer os contratos do transporte marítimo internacional?
como a escolha do tipo de afretamento impacta os custos logísticos. Dê um exemplo de quando você escolheria o afretamento por tempo. Quando, para que tipo de carga, né? Qual a diferença entre armador e afretador? Identifique um caso de aplicação da Lei 943 de 97. Essa é a tarefa para a gente fazer depois também, para entregar. Cada um vai fazer a sua, né? Para poder avaliar a nossa pontuação, para somar com a prova, para a gente chegar na nossa média. Tudo bem, gente? Dúvidas, perguntas, choros, lamúrias, lamentações? Bom, na próxima aula a gente vai conversar especificamente sobre lay time, aviso de prontidão e soft, ou seja, lay time, NOR e soft. Okay? São os documentos que vão determinar o início da contagem do tempo de permanência do navio no porto dentro desses contratos que a gente viu. Então, na próxima aula eu vou recapitular rapidamente os contratos e a gente já entra especificamente nessas questões. Dúvidas, perguntas, curiosidades, choros, lamúrias, lamentações?